Se você é um profissional da área de tecnologia, esse vídeo é para você. Estamos aqui hoje com o diretor de tecnologia de uma das maiores edtechs do Brasil, que vai te contar tudo o que você precisa saber para impulsionar sua carreira. Bem-vindos ao O Que Te Impacta, o novo projeto de videocast da Faculdade Impacta Digital. Diogo, bem-vindo ao nosso videocast. Me conta um pouco sobre você. Obrigado, Carol. Obrigado pelo convite da Faculdade Impacta Digital. É um prazer estar aqui com vocês. Um pouquinho da minha história. Eu tenho um pouquinho mais de 25 anos de carreira. Já atuei em mercados diferentes, como a XP Investimentos, o Magazine Luiza, a Globo. E tive ali a oportunidade de liderar times bem grandes de tecnologia, ali, de quase 700 pessoas. E é um prazer poder discutir um pouquinho mais aí relativo à carreira, relativo à evolução de times de tecnologia com vocês. Obrigado mais uma vez. E para contratar alguém no seu time, quais são as 3 principais características que você leva em consideração para resolver os seus desafios? Maravilha, eu acho que os 3 principais seriam o conhecimento técnico, o segundo, como ele consegue aplicar esse conhecimento técnico em um portfólio, então resolvendo problemas de fato. E o terceiro ponto é traduzir o techniquez em algo que o negócio, o business consiga compreender. Para mim, essas 3 habilidades, essas 3 características são fundamentais para qualquer área dentro da tecnologia como um todo. Legal. Cata, me conta uma coisa. Quais áreas de conhecimento, na área da tecnologia você acha que atualmente são as mais difíceis de achar profissionais qualificados? Carol, existem algumas áreas que, na minha visão, de fato existe uma escassez de profissionais e que hoje é bastante complexo você encontrar profissionais que tenham essas experiências e que tenham como comprovar de fato. A parte de segurança da informação é algo bastante crítico. Existem ali profissionais, entre aspas, que estão de fato buscando ali alternativas para roubar dados, roubar informações, aplicar golpes. Então, por conta disso, a escassez desses profissionais acaba impactando em outras companhias, de forma geral, e eu vejo como um cenário bem crítico. Mas tem outras disciplinas que a gente acaba tendo um pouco mais de dificuldade de contratar. Acho que a gente olha para um cenário de engenharia de software, um profissional que seja de fato full stack, que consiga entender desde a construção de um front-end até o back-end e consiga colocar esse produto de fato no ar, colocar isso no cloud, por exemplo, e que entenda talvez um pouquinho de infraestrutura, de Kubernetes, também é um profissional difícil de encontrar. Hoje, talvez pelo momento que a gente está vivendo com relação a AI, profissionais que de fato tenham mergulhado e consigam resolver e ter talvez aqui um portfólio já preparado com soluções de fato em produção, resolvendo o problema do negócio, também é bem difícil. Então, eu acho que tem aqui uma cartela talvez aqui de oportunidades da maioria dos profissionais em buscar talvez uma evolução de carreira exatamente porque existe uma escassez. Perfeito. E falando sobre cybersecurity, a gente vê o tempo todo notícias sobre vazamento de dados quase toda semana, na verdade. Na sua visão, as empresas elas estão perdendo essa guerra por falta de ferramenta ou por falta de uma mentalidade estratégica diferente em segurança? Excelente pergunta. Eu acho que, lógico, depende de cada empresa, mas por todas as empresas que eu passei, existiam ferramentas robustas que ajudavam, de alguma forma, as equipes de segurança a trabalhar, reconhecer e, de alguma forma, ter ali uma visão clara de indicadores sobre a segurança da empresa. Então, na minha visão, é muito mais a mentalidade. Lógico, aqui as ferramentas elas são como um muro, talvez, num castelo. Muitas empresas só vão descobrir que esse muro é frágil depois que ele já foi destruído. Mas a mentalidade de quem está do outro lado, sendo responsável pela defesa dessa empresa, seja com relação a vazamento, a informações, a sistemas, é a parte talvez mais relevante. O profissional que de alguma forma só segue checklist, isso pode mudar o jogo entre a segurança ser de fato efetiva ou não. Aproveitando esse gancho, Cata, pensando nisso, os profissionais que estão buscando atualização e conhecimento, principalmente nessa área de cybersecurity,
que tipo de conteúdo, que tipo de material eles devem utilizar para se atualizar? A primeira coisa que me vem na cabeça, né, é a parte de pentest, que é difícil encontrar empresas que de fato tenham essa profundidade para ajudar, por exemplo, as áreas de engenharia de software a ter ali um nível de qualidade ainda maior e essa profundidade para resolver de fato os problemas na raiz, né? Eu acho que isso é parte fundamental aqui até para que a companhia ela de fato esteja mais segura. Outra disciplina talvez que é fundamental para esse profissional, tá ligado talvez aqui ao Social Engineering Attack que a gente fala, e outros quesitos, né, que podem abrir portas da companhia para esses possíveis atacantes. A gente vê também bastante casos, e você mencionou aqui no início da sua pergunta, com relação a phishing. Então, como hoje, até com AI, né, isso tem se tornado cada vez mais simples de se fazer de alguma forma. E para os times de segurança que estão ali num cenário ofensivo, né, buscando ali fechar as portas principais para vulnerabilidades como essa, isso é a compreensão de como isso pode ser feito, a compreensão de como os penetration tests são executados. Eu acho que é talvez o guia que poderia direcionar os profissionais que estão tanto galgando essa posição, né, se direcionando para esse caminho de segurança, aqueles que estão buscando talvez uma trajetória diferente, evolução de carreira diferente, como aqueles que já estão mergulhados talvez nesse cenário e queiram ter uma visão ainda mais prática desse quesito. Outro ponto relevante é com relação a toda a infraestrutura, né? Esse profissional precisa ser um misto de conhecimentos para áreas de infraestrutura, conhecimento para desenvolvimento de software e ao mesmo tempo essa área de governança, risco e compliance, digamos assim. Então tem um leque de oportunidades para se aprofundar e para evoluir. Eu acho que é extremamente importante, esses profissionais deveriam buscar esse caminho. Perfeito. E a nossa pós em Cybersecurity? É um bom exemplo disso? Muito bom, Carol. Eu estou exatamente nesse momento no site de vocês, olhando um pouquinho do que vocês estão propondo para essa pós-graduação. Muito no quesito que eu comentei também da questão de segurança ofensiva, né? Que é uma parte fundamental para qualquer empresa. Me chamou a atenção algumas disciplinas aqui que faz total sentido para aquilo que a gente acabou conversando. A parte de Security Development, essa é fundamental para ser esse apoio e ser esse direcionador para os times de engenharia de software. E para quem está na engenharia que talvez queira fazer esse curso também, eu acho que é extremamente relevante. Em outras disciplinas muito interessantes, a parte de aqui em Code Engineering tem uma parte interessante aqui que eu tinha visto, a parte Social Engineering Attack, que é muito bacana. Então tá muito legal o curso de vocês. Bom, para fechar agora, eu queria saber o que você gostaria de ter ouvido no início da sua carreira que pode ajudar os profissionais de tecnologia hoje. Acho que no início da minha carreira eu demorei um pouquinho para virar a chave do conceito principal de traduzir talvez a complexidade da tecnologia para algo que todos pudessem compreender. Às vezes a gente vai para um cenário de explicar, por exemplo, uma otimização de uma query que eu consegui reduzir em alguns milissegundos uma resposta do banco de dados, por exemplo. E num cenário de negócio, num cenário de business, isso deveria ter um olhar um pouquinho diferente. Né? De, olha, o que isso impactou no negócio? Olha, eu reduzi isso me trouxe ali um resultado financeiro, talvez lá num checkout, por exemplo, de vendas, e a conversão aumentou em 2 ou 3% exatamente por conta dessa otimização. O contar a história técnica, ela precisaria ser vinculada ao negócio principalmente. Legal, Cata. Muito obrigada pela participação de hoje. Eu que agradeço. E você, o que te impacta?